Olá pessoal, tudo bem? Sou Pedro Coelho, defensor público federal e professor de processo penal e legislação especial para concurso público. Venho acompanhando alunos há mais de 5 anos e, antes disso, também estive onde você está, ou seja, também me preparei para concurso assim que saí da minha faculdade, até me tornar, aos 25 anos, defensor público federal e, entre aspas, parar a minha carreira de concursando. Mas eu digo entre aspas porque, como professor e que acompanha alunos ao longo todo esse período, a gente termina sem abandonar esse sofrimento, essa trajetória da preparação para concurso. E ao longo todo esse tempo, eu identifiquei aquilo que eu gosto de chamar da maior dor dos estudantes, a maior dor de quem está se aventurando na trajetória da preparação de concurso. Eu não tenho a menor dúvida, e acredito eu que você também vai entender isso como acertado, que a maior dificuldade, ou pelo menos as maiores queixas dos estudantes é: professor, eu tenho uma clara, a nítida sensação de tudo aquilo que eu estudo, ainda que eu venha a compreender o conteúdo, aquilo me foge à mente, aquilo passa ao esquecimento. Eu fico com a sensação de estar enxugando gelo. Quem nunca ouviu falar nessa sensação? Ou mais, quem nunca se sentiu dessa maneira? Eu estudo, eu entendo, mas termino esquecendo do conteúdo. E perceba que isso não é um fenômeno exclusivo para quem estuda para concurso. Se você parar um momento e refletir sobre um filme que você assistiu há 1, 2 meses e de pensar: poxa, esse filme é sensacional, eu saí dizendo que aquele filme me marcou. Só que hoje, se eu precisar contar, fazer uma narrativa, um enredo sobre esse filme, eu terei alguma dificuldade. Mas aquilo tudo era tão claro para mim, a mesma coisa com um livro que a gente lê no final da noite ou no final de semana. É um livro tão impactante, mas os detalhes fogem à cabeça. O que é que está acontecendo comigo? Pessoal, posso dizer, sendo bem sincero, você é humano. Por que eu digo que você é humano? Porque esse fenômeno ele tem uma explicação neurológica, é natural, é algo orgânico. E justamente por isso, depois de todo esse tempo, nós aqui da EBEG, sobretudo eu e o professor Birajara, criamos um mecanismo, uma fórmula, uma técnica, um desenho que vai ajudar sensivelmente você a atingir os seus objetivos e superar essa dificuldade. Perceba, não estamos prometendo milagre, não estamos prometendo fórmula mágica, mas eu posso te garantir que se você seguir essa metodologia, eu posso prometer uma revolução nos seus estudos e uma revolução especificamente porque essa, se for a sua principal dor, ela vai ser sanada ou vai ser minorada em um percentual gigantesco. Deixe-me explicar a ideia por trás desse programa, que eu chamo de estudo estruturado em ciclos, especificamente para delegado civil. Esse produto novo que estamos lançando. A ideia e a promessa calcada na revolução da sua preparação, ela se dá porque esse produto, essa estruturação é pautada não no mito da fórmula mágica, isso não existe. Se você já consumiu ou já ouviu falar em projetos ou em promessas de revolução num piscar de olhos, não acredite nisso e tampouco é isso que eu estou indicando aqui. A principal dor dos estudantes, conforme eu disse, é justamente o esquecimento de uma matéria que a gente teve a sensação, o sentimento de compreensão. Perceba, então, o porquê que isso acontece. Isso acontece porque o que é aprender algo? Pessoal, quando a gente aprende algo, esse aprendizado, esse conteúdo, ele neurologicamente, ele é um estímulo neurológico que forma uma conexão.
Só que quando eu tenho a primeira informação, o primeiro contato, o primeiro acesso a essa informação, a esse conteúdo, ainda que eu entenda, ainda que eu compreenda, ainda que eu apreenda o seu teor, perceba que neurologicamente eu estabeleci uma conexão. Poxa, Pedro, mas você acabou de falar, aprendizagem é conexão. Se você cria uma conexão neurológica, em tese a gente teria aprendido, certo? Em tese, sim. Só que perceba como tudo, essa conexão ela é frágil, é como se fosse um músculo. Se eu vou para a academia e faço um dia de exercício, eu ativei meu músculo, mas ele não é suficiente. Eu deixar de ir para a academia não vai adiantar de mais nada. Com a informação é a mesma coisa, com a aprendizagem é a mesma coisa. Eu estabeleci uma conexão essencial para a minha evolução, imprescindível, só que essa conexão ela é frágil. E compreensão de um assunto não é aprendizagem. Essa conexão frágil ela pode até ser oxigenada como um elemento de compreensão de determinado conteúdo, só que isso não é garantia, ao contrário, é um sintoma efetivo de que aquela compreensão precisa ser transformada em aprendizagem. Essas conexões frágeis são o que eu chamo de ilusão da aprendizagem. Quando eu comecei a estudar, 2 meses mais ou menos, sabe o que é que eu fazia? E cada um tem uma estratégia, não estou dizendo que existe a fórmula perfeita. Para mim não funcionava e faz todo sentido. Eu tirava 3 dias da semana, de segunda a quarta, e dizia, vou estudar de segunda a quarta só direito constitucional, e lia 100 páginas por dia. Não fazia revisão, nada, e chegava, consumia 1/3 na época do livro. Bacana, senti que evoluí, tudo mais. 2 semanas depois, eu já não me lembrava de quase nada. Só que perceba, quando eu terminava a segunda-feira, eu dizia, poxa, muita informação nova e eu conseguia entender. E de fato eu conseguia entender, eu conseguia compreender. E por que raios, 2 semanas depois, eu não tinha a segurança de explanar sobre aquele assunto? Eu não tinha a segurança de acertar questões de prova utilizando o meu conhecimento. Porque o conhecimento não existia. A aprendizagem não se materializou. O que houve à época era uma compreensão calcada, fundamentada numa conexão frágil. E conexões frágeis, compreensões frágeis, são informação, sim, mas não são informação consolidada. São informações facilmente apagáveis do nosso cérebro. Pessoal, tem solução, Pedro? Claro. Se a lógica é a mesma da academia, se a lógica é aprendizado, compreensão, são conexões, e eu não posso ter conexões frágeis, eu preciso consolidar essas informações, eu preciso processar essas informações e a partir daí a gente vai ter a segurança de estar com conexões rígidas, firmes, consolidando o aprendizado. Tem formas e formas de a gente fazer isso. Uma outra forma, como eu passei a fazer, era ler a mesma doutrina mais de uma vez. Então, eu lia 50 páginas de Constitucional na segunda-feira, na quinta-feira eu lia as mesmas 50 páginas de Constitucional e na outra semana eu lia novamente. Consolidava, só que com um esforço e num processo errado, lento, mas que funcionava para mim. Com o tempo a gente vai estudando, vai evoluindo, vai aprendendo técnicas e, sobretudo, os porquês das coisas. E a partir disso eu entendi que esse processamento de informação poderia ser materializado de uma forma muito mais dinâmica, a partir do estudo multiestimulado. E por que isso? Porque estímulos diferentes, eles vão nos ajudar
a materializar esse conhecimento. Pessoal, como é que funciona o nosso cérebro? Simplificando didaticamente aqui, nós temos dois tipos de memória. A memória temporária e a memória definitiva. A memória temporária ela é algo fenomenal, algo fantástico. Por quê? Porque ela nos possibilita ter acesso imenso à quantidade e diversidade de conteúdo. A gente tem a possibilidade de ver um jornal, ouvir uma música, ler um livro e falar naquele dia sobre todas essas informações. Eu vi um filme, cheguei em casa, fiz um comentário em redes sociais. Tudo isso são informações alojadas, alocadas lá na memória temporária. Só que a memória temporária é traiçoeira, porque a gente compreende temas diversos e aloca essa compreensão nessa memória temporária. Só que a memória temporária ela funcionaria mais ou menos como um HD. Ela é extensa, mas ela é sempre renovada, sempre ela é agitada, sempre tem conhecimentos e conteúdos novos se alocando a ela. E ela tem uma limitação, ela tem finitude, claro. E o que é que acontece? Ela precisa ser esvaziada para novas informações adentrarem na sua superfície. Esse é o grande problema. A gente, quando tem um primeiro contato com um conteúdo, com uma matéria, a gente forma uma conexão frágil e a conexão frágil fica alojada nessa memória temporária. Qual é o problema? Há um risco de apagar facilmente a ilusão da aprendizagem e ela ser substituída por outro assunto, por outro conhecimento nem sempre relevante. Qual é o problema? Não estamos ativando a memória definitiva. E como é que eu ativo a memória definitiva? A partir de um processo, de um estudo multiestimulado. É isso que a gente vem propor nessa ideia de estudo estruturado em ciclos. É uma lógica estabelecida para você diariamente estudar doutrina, revisar por um material exclusivo, legislação, jurisprudência e questões. Todos os dias, matérias diferentes, seguindo uma cronologia estabelecida. Perceba que você vai ter o primeiro contato mais aprofundado com doutrina, depois a gente vai te entregar um resumo exclusivo com o creme de la creme para você revisar. Esse novo material, essa nova matéria, essa mesma matéria vai ser apreciada 48 horas depois a partir de resolução de questão e ao final a gente vai estabelecer uma análise, um estudo com base na legislação e na jurisprudência. Eu te digo, se essa é a sua dor, do fundo do meu coração, veja e experimente o estudo estruturado. Eu não tenho a menor dúvida de que, não como um passo de mágica, com muito esforço, você vai revolucionar a sua preparação. Se essa é a sua dor, aguardo você no próximo vídeo, quando eu vou explicar detalhadamente como funciona e por que esse estudo estruturado em ciclos vai revolucionar a sua preparação. Espero que nos encontremos no próximo vídeo. Um grande abraço e até breve.